sentei e resolvi colocar as cartas na mesa. Preciso te contar uma coisa, Ana. Você não vai gostar de ouvir, mas eu preciso te falar. É sobre teu marido. Sobre o Gilmar? Ué, o que tem ele? Ele anda me cercando. Sabe, no que falei aquilo, a expressão dessa mulher se transformou. E eu já fui contando tudo, antes que a coragem fosse embora, desde o começo. Desde o dia em que ele trouxe aquela comida da rua para a gente almoçar. Foi naquele dia que tudo teve início. E quando contei que ele tinha tentado me agarrar várias vezes, ali mesmo, dentro da minha casa, ela me fuzilou com o olhar e me falou uma coisa que custe o que custar, eu jamais vou esquecer. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tarde de sábado, eu estava lavando a calçada, ali em casa, quando o vizinho do lado me cumprimentou do outro lado do muro. Devolvi o cumprimento, até pensei que fosse ficar por isso mesmo. Mas aí ele apoiou-se nos braços no muro e começou a puxar conversa. Que sabia como estavam as coisas, se eu e as crianças não estávamos precisando de nada. Agradeci, falei que estava tudo bem. E, na verdade, esses meus vizinhos eram, assim, gente boa demais, sabe? Os dois. Desde que meu marido tinha morrido, 8 meses atrás, que volta e meia eles vinham saber como a gente estava. Se bem que eu quase sempre conversava, era com a mulher dele, não com o Gilmar, mas com a Ana, sua esposa. Perguntei dela, inclusive, no que ele respondeu. Então, Carmen, a Ana foi para Guarapuava com as crianças. Tem uma prima dela lá que está casando hoje, aí foram para lá. É verdade. Ela comentou comigo mesmo sobre esse casamento. Tinha esquecido. Mas e você, Gilmar? Não foi por quê? Sabe o que é? Eu não me dou muito bem com esse lado da família dela, viu? Então prefiro evitar. Segundo ele, eles só iriam voltar na segunda-feira. A mulher e as crianças, os filhos. Eu até perguntei assim, como quem não quer nada. Mas e você, tá conseguindo se virar sozinho aí, sem a Ana? Tô me virando do jeito que posso, né? Agora, maior problema mesmo é na cozinha, viu? Porque eu, como cozinheiro, ontem mesmo, tive de buscar um cachorro quente ali na esquina, para não dormir de barriga vazia. Eu achei até graça dele. Aliás, até perguntei assim, em tom de brincadeira, se nem mesmo um ovo ele sabia fritar. E ele falou que não. Fazia maior lambança na cozinha. Que a Ana nem deixava chegar perto do fogão, de tanto estrago que ele fazia. Depois, ainda acrescentou, fazendo aquela cara de desanimado. Eu acho que vou ter de encarar outro cachorro quente hoje, viu? Sabe, cheguei a ficar até com pena dele. E até perguntei se ele não queria jantar ali em casa com a gente. Ele agradeceu, mas falou que era melhor não, porque não queria incomodar. Falei que não seria incômodo, até porque, enfim, era uma necessidade, mas ele disse que era mesmo melhor deixar para lá. Agradeceu um monte e acabou ficando nisso, porque ele se despediu e entrou. Eu continuei ali com o meu serviço, sabe, lavando a calçada e pensando. Como eu já disse, já fazia 8 meses que eu tinha perdido meu marido. E só eu sei como a vida andava corrida e complicada para mim. Eu me desdobrava em 10 para dar conta de tudo, para manter aquela casa. Quando o Carlos se foi, me deixou 2 filhos para criar. O mais velho tinha só 11 anos, a minha caçulinha tinha 7. Graças a Deus, eu tinha o meu trabalho. Aquela casa, felizmente, era nossa. Não pagávamos aluguel, pelo menos isso, né? De modo que, mesmo com todas as dificuldades, íamos conseguindo levar. Eu era muito amiga da Ana. No começo, assim que perdi meu marido, ela me deu tanta força.
Quantas vezes eu precisei me ausentar e ela se propôs a ficar tomando conta dos meus filhos. Sabe, uma vizinha assim, que era mais do que vizinha, uma amiga. Aliás, o Gilmar também era muito bacana. Apesar da gente não ter assim muito contato. Era mais com a Ana que eu conversava. Naquela noite, depois que preparei o jantar, lembrei da minha conversa, da conversa que havia tido com ele, o meu vizinho. Ele reclamando que teria de comer cachorro quente de novo. E sei lá o que me deu. No impulso, preparei um prato assim de comida e pedi que o meu filho fosse levar ali na casa dele. E segundo meu filho, me contou depois, ele ficou todo feliz. Não sabia o que fazer para agradecer. Imagine, tantas coisas ele e a Ana já tinham feito por mim, pelos meus filhos. O que eu não imaginava era que no domingo, perto da hora do almoço, quando comecei a me aproximar do fogão para fazer a comida, ele fosse aparecer ali em casa com uma surpresa. Tinha passado num lugarzinho na avenida que vendia carne assada no domingo e comprado um frango assado e uma bandeja de maionese e levou ali pra gente. Olha, eu fiquei toda sem jeito. Falei que não precisava, mas sabe quando a pessoa faz questão? Até perguntei se ele já tinha almoçado e ele disse que não. Então eu aproveitei para fazer o convite. Bom, nesse caso, por que você não come aqui com a gente, então? Mas eu não vou incomodar? Claro que não, imagine. Resumindo, ele acabou almoçando ali conosco. E durante o almoço, ficou elogiando a comida, tanto do jantar da noite anterior, quanto a do almoço do domingo. Até que, depois de comer, ainda ficou ali mais um pouco. Aí agradeceu por tudo, se despediu e tomou o rumo. Eu o acompanhei até lá fora. E foi nesse momento que aconteceu uma coisa que eu sinceramente não esperava. Juro que não. Antes de abrir o portão, ele se voltou assim na minha direção e ficou me olhando em silêncio, de um jeito que me deixou até sem graça. E ainda falou: posso te dizer uma coisa, Carmen? Você é uma mulher muito bonita, sabia? Meu rosto parece que pegou fogo naquela hora. Devo ter ficado vermelha. Eu, sinceramente, não esperava por um elogio daquele tipo. Tanto que não soube nem o que falar. O duro não foi nem o que ele falou, mas o modo como olhou para mim. Imagine, marido da Ana, minha amiga. De todo modo, depois nem levei em conta. Tratei de colocar num segundo plano, porque, enfim, não tinha nada a ver, né? Só que aí, assim que anoiteceu, eram umas 7h30, mais ou menos, ele me fez outra surpresa. Estávamos ali na sala, vendo televisão, quando de repente escutei aquela voz assim da janela. Alguém gosta de pizza aqui nessa casa? Levei até um susto. A janela estava aberta e no que me voltei assim, dei de cara com ele ali, sorrindo. Meus filhos já foram levantando o dedo, fazendo aquele alvoroço todo, dizendo que adoravam pizza. E ele então mostrou ali mesmo, pela janela, uma caixa de pizza que tinha trazido. Olha, não sei nem explicar, mas me bateu um certo mau pressentimento naquela hora. Uma sensação assim estranha. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei, inclusive, meio incomodada. Tudo bem, ele tinha trazido aquele frango assado com maionese pra gente almoçar. Quis ser simpático, retribuir o prato de comida que eu havia mandado pra ele. Só que não sei, eu comecei a achar que já era exagero. Principalmente depois daquele comentário que ele fez, que eu era bonita. Repito, nem foi tanto o que ele falou, mas o modo como olhou para mim enquanto dizia aquelas palavras. Me senti mal. Não por mim,
Até porque é sempre bom ouvir um elogio, mas pela Ana. Juro por Deus. Puxa vida. A Ana era minha amiga. Quantas vezes tinha me ajudado, principalmente quando perdi meu marido. E nem fazia tanto tempo assim. Imagine o que ela iria pensar se soubesse que seu marido andava me falando aquele tipo de coisa, me fazendo aquele tipo de elogio. Não sei, mas não achei legal. Eu me senti incomodada. Apesar disso, fiz de tudo para não deixar transparecer. Tratei de recebê-lo bem, até porque às vezes a gente se engana, né? Interpreta de uma forma, vai ver e não é aquilo. Ele entrou, comemos a pizza e a verdade é que estava uma delícia. Era uma pizza gigante, com 4 sabores. A criançada fez a festa. Só que pro meu espanto, ele continuou me olhando daquele mesmo modo, da noite anterior, quando eu o levei até o portão. Fiquei até me perguntando, será que eu fiz ou disse alguma coisa que ele tem interpretado assim como se eu estivesse, sei lá, dando alguma abertura? Não estava. Juro que não. Me senti muito mal. Tanto que fiquei o tempo todo procurando falar da Ana, exaltando as suas qualidades, dizendo que ela era uma boa amiga. Só que eu sentia que cada vez que citava o nome da Ana, ele tentava mudar de assunto. Depois ainda ficamos ali na sala, durante algum tempo, conversando. Eu torcendo que ele se despedisse e tomasse o seu rumo. Mas ele continuou ali. Quando finalmente levantou do sofá, eu até respirei aliviada. Só que mesmo assim, quando o levei até a porta, na hora de ir embora, ele ainda falou: puxa, pena que o domingo acabou. Aliás, pena que a partir de amanhã tudo volte ao normal, né? Bom, vou deixar você dormir. Você deve estar cansada, né? É, um pouco. Ele falou aquilo e ainda me deu um beijo no rosto. E antes de sair, ainda ficou me olhando daquele modo, assim, bem fundo nos olhos, como se quisesse me dizer mais alguma coisa. Lembro que fechei a porta e fiquei ali em pensamento, me perguntando o que tinha dado nesse homem. Por que é que ele vinha agindo comigo daquele modo? E me falando aquele tipo de coisa? O fato é que foi a partir daquele final de semana que ele começou a me tratar de um jeito bem diferente do habitual. Não sei, mas a impressão que dava era de que ele estava querendo alguma coisa comigo. Não sou a mulher mais inteligente do mundo, mas também não sou boba, né? Sempre que me via, ficava me olhando daquele jeito esquisito. Se a Ana não estivesse perto, fazia elogios. Eu me fingia de surda, apesar de perceber a sua intenção. Até que num domingo de manhã, aproveitando que Ana tinha ido à missa, ele apareceu ali em casa. Só de vê-lo ali na minha porta já me deu uma tremedeira. Perguntei da Ana, ele contou que ela tinha ido à igreja. Aí perguntei o que ele queria e juro, não imaginei que ele fosse ter coragem de falar aquilo. Eu? Nada. Na verdade, eu vim aqui só para te dar um oi. Queria te ver um pouquinho. Me ver? É. Ele ficou me olhando e depois perguntou se eu não tinha um café para lhe oferecer. Sabe, apesar de tudo, eu não podia tratá-lo mal. Não podia e nem queria. Sabe, não podia pedir que ele fosse embora. Até porque, é como eu já disse, às vezes a gente interpreta de modo errado. Se bem que naquelas alturas eu tinha certeza de que não estava. De qualquer maneira, sei lá, de repente fosse uma coisa da minha cabeça, ele e a Ana, eles sempre tinham sido tão bacanas comigo, os dois. E eu fiquei sem jeito de
Tanto que preparei um café e servi até para... Nesse dia, no entanto, mesmo eu querendo acreditar que não, ficou muito claro que ele estava com segundas intenções. Porque, além do jeito como me olhava, pelas tantas, ele ainda começou a me fazer perguntas muito íntimas. Perguntas que, com toda certeza, não tinha nada a ver. Principalmente entre dois vizinhos. Sendo que um deles, ainda por cima, era casado. Começou a perguntar assim de leve. Escuta, você não se sente muito sozinha assim, na hora de dormir, principalmente? Não sente falta de um carinho? Porque eu fico imaginando, né? Você foi casada durante tanto tempo. Não, me sinto bem, normal. Sim, é que você tá tanto tempo viúva, né? Olha, eu fiquei tão sem jeito. Pelas tantas, ele ainda acrescentou. Se eu te disser uma coisa, Carmen, você promete que não me leva a mal? Eu preciso te falar, senão, sei lá, eu vou sufocar. É que nos últimos tempos, eu não consigo tirar você do meu pensamento. Penso demais em você. Não sei o que você fez comigo, mas até sonhando com você eu ando. Acredita? Gilmar, você está prestando atenção no que você está falando? Você é casado. A Ana é minha amiga. Eu sei. Mas é mais forte do que eu. Olha, se você soubesse a vontade que eu estou agora de te dar um beijo, pro meu espanto. Ele não apenas falou aquela frase, como se levantou do sofá e se aproximou de mim tentando me beijar. Nessa hora, não teve como. Nessa hora, eu percebi que se não fizesse alguma coisa, sabe, Gilmar, pelo amor de Deus, vai embora, vai. Vai embora. Para de falar esse tipo de coisa aí. Você está me deixando muito sem graça. Mas sabe quando a pessoa não se dá por vencida? É que você é tão linda. Sabe, eu não consigo parar de pensar em você. Ele falou aquilo e pro meu espanto veio de novo, tentando me agarrar. Para com isso, Gilmar. Pelo amor de Deus, eu vou começar a gritar. Cheguei a ameaçar que se ele não fosse embora, eu iria conversar com a mulher dele, contar tudo para ela. Olha, só eu sei o estado em que eu fiquei. Olha, sei lá, numa outra situação, se ele fosse um homem solteiro, porque sempre foi um cara bacana. Se ele fosse solteiro, era um homem assim, talvez até pudesse acontecer alguma coisa, mas naquelas condições não tinha como. E ainda tinha outro detalhe. A morte do meu marido era muito recente. Não estava pensando em outro homem. E tenho certeza que não pensaria durante muito tempo ainda. Ainda menos um homem casado. E ainda menos marido de uma amiga minha. O problema foi que depois desse dia, as suas investidas passaram a ser cada vez mais fortes. Eu, sinceramente, não sei o que tinha dado nele, porque eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Que ele fosse agir desse modo comigo. Nunca lhe dei confiança, nunca. Me senti até desrespeitada. E sempre que ele tentava alguma gracinha, eu ameaçava contar pra Ana. Melhor você parar com isso, Gilmar. Não tô gostando, viu? Você é obrigado a contar pra tua mulher. Mas eu não tô fazendo nada, Carmen. Se pelo menos você me deixasse fazer alguma coisa, mas você não deixa. Ele ainda brincava. Fiquei até me perguntando, meu Deus, o que deu nesse cara? Porque não é normal. O fato é que naqueles últimos dias,
a minha vida estava muito complicada. Eu pedia, mas não adiantava. Um dia, inclusive, tentou me agarrar de novo ali dentro da minha casa. Até que eu cheguei à conclusão de que não tinha outra solução. Eu precisava falar com a mulher dele. Eu não queria fazer isso. Juro que não queria. Foi o meu último recurso. Aproveitei um dia que ela apareceu ali em casa, incomodado do jeito que eu andava. Tomei coragem e falei: Ana, olha, eu tenho um assunto com você que, puxa, eu sei que você não vai gostar, mas eu preciso te falar. É sobre o teu marido, o Gilmar. Mas o que tem ele? Então, Ana, é um assunto assim desagradável, mas não tem outro jeito de falar. Ele anda me cercando. Te cercando? Como assim, cercando? Ela fez aquela pergunta. E eu falei que ele andava dando em cima de mim. E a expressão dessa mulher se transformou. Eu aproveitei que tinha criado coragem e acabei contando tudo. Antes que a coragem fosse embora, desde o começo, desde aquele dia quando ele trouxe aquele frango assado ali pra gente almoçar. E quando contei que ele tinha tentado, inclusive, me agarrar, e não foi só uma vez, ali mesmo, dentro da minha casa, ela se levantou do sofá e me fuzilou com o olhar. Meu Deus do céu, Carmen, como que você consegue ser tão mentirosa? Mentirosa? Mas você acha que eu estou mentindo, então? Pensa que eu já não reparei do jeito como você olha para ele? O que você está querendo é que eu brigue com o meu marido, né? Para o caminho ficar aberto para você. É ou não é? Olha, eu fiquei pasma. Eu fiquei com a cara no chão. Fiquei olhando para a cara dela sem acreditar. Ela não tinha acreditado em mim. Ainda falou um monte. Até que saiu pisando duro, batendo a porta. E ainda me pedindo que ficasse longe do seu marido e da sua família. Meu Deus, como que ela pôde pensar isso de mim? Como que ela pôde pensar que eu estivesse inventando aquilo? Depois disso, acho que não preciso nem falar, né? Essa mulher acabou virando a cara para mim. Nossa amizade foi por espaço. Mais do que isso. Depois ainda falou um monte de mim. Fez a minha caveira para outras vizinhas ali da rua. Chegou a dizer que eu estava dando em cima do marido dela, me insinuando para ele. Como pode, meu Deus? Sabe, até hoje eu me pergunto, como pode? Acabei com uma fama muito grande diante de todo mundo ali, na vizinhança principalmente. E percebi, inclusive, que algumas se afastaram de mim, viraram a cara, devem ter acreditado que fosse verdade mesmo. A história que a Ana contou. Qual esposa quer ser amiga de uma mulher que dá em cima do marido das outras? Nenhuma. Só que eu juro que não fiz nada. Tudo aconteceu do modo como contei aqui. Foi o Gilmar que deu em cima de mim. Foi ele que ficou me cercando. Foi ele que... Eu jamais faria uma coisa dessa. Jamais desrespeitaria minha amiga, principalmente porque, sabe, minha amiga me ajudou tanto. Pena que ela não tenha acreditado em mim. E como se fosse pouco, ainda espalhou mentiras a meu respeito pela vizinhança toda. Como se eu tivesse sido a culpada. Juro, eu não seria capaz. O pior de tudo, no entanto, nem foi isso. Parece mentira. Mas apesar de saber que eu contei tudo para a mulher dele, esse cara continua não me dando sossego.
A vontade que eu tenho é de gravar ele me falando as coisas que ele fala e depois mostrar para Ana. Só para ela ver que eu estou sendo sincera. Que o errado, o safado da história não sou eu. Mas o homem que ele imagina ser um santo, no fundo. Eu acho que ela até acredita em mim. Sabe, eu já pensei nisso. Quem sabe ela até saiba que eu estou falando a verdade. Mas tem medo de perdê-lo. Não tem coragem de acreditar na verdade. Prefere continuar fingindo que seu marido é um santo. Só se for o santo do Paoco. O ruim da história é que eu não merecia, sabe, pagar por tudo como se a culpada fosse eu. Não mereço ser mal vista, mal falada, do jeito que sei que tenho sido. Pelo pessoal todo aqui da rua, as vizinhas principalmente. Sabe, de ser tratada como se fosse uma qualquer. Quando tudo que eu fiz foi afastar esse homem. Sabe, esse homem que não me dá sossego até hoje. E que vai chegar um momento que, repito, eu não vou ter alternativa. Vou ter de fazer alguma coisa, gravar, filmar, sei lá. Entregar para ela ver e ouvir. Seu próprio marido dando em cima de mim. Será que vou ser obrigado a fazer isso, meu Deus? Talvez nem tenha que dizer nada para ela, porque é capaz até de que vendo e ouvindo, nem assim ela acredite, ou finge que não acredite. E eu tenho então, meu Deus, tomara que não, mas que gravar e levar para a polícia. Porque a polícia, meu Deus, tomara que a polícia, pelo menos a polícia acredite em mim. Eu não sou uma vadia. Eu nunca fui uma pessoa à toa. Eu sempre respeitei o meu marido, a lembrança dele, e o marido das outras. Será que essa mulher não se toca? Ou quem sabe ela não esteja querendo aceitar e enxergar a verdade? E na próxima sexta-feira, 11 da manhã, não perca. Olha, eu vi aquilo e tive um sobressalto. Me aproximei da porta para ver se conseguia ouvir mais alguma coisa. E ele, claro, acabou se entregando, falando de Itapevi, daquela viagem, do final de semana que tinham passado juntos. Ele, ela e o menino. Olha, ninguém quer saber como que eu me senti. Num impulso, abri a porta e fui entrando. E quando me viu, ele tratou de se despedir da ex-mulher, falou que depois ligaria. Olha, eu tremia. É sério isso que eu acabei de ouvir, Oscar? Foi por isso que você não quis me levar a São Paulo com você? Porque tua ex-mulher estava junto, ela e o teu filho? Aliás, você nem foi se encontrar com fornecedor, coisa nenhuma. Você foi para Itapevi visitar a sogrinha. Por que você mentiu para mim? Hein? Por que você mentiu para mim? Eu tinha dado uma passada no shopping para escolher um presente para o Dia das Mães. E, para minha surpresa, acabei reencontrando meu ex-chefe. Eu e o Osmar, nós tínhamos trabalhado juntos há uns 6 ou 7 anos. Na verdade, ele era o dono da empresa. Eu até pensei que ele nem fosse me reconhecer, lembrar de mim, mas não. Assim que passamos um pelo outro, ele abriu aquele sorriso e já veio me cumprimentar. Até meu nome ele lembrou. Oi, Jennifer. Nossa, quanto tempo. Tudo bom? Eu tinha trabalhado com ele durante um ano e meio, um pouco menos do que isso. E só tinha saído porque tinha recebido uma proposta melhor de uma outra firma. O detalhe é que também não fiquei muito tempo nessa outra empresa. Não me adaptei, acabou não dando certo. Saindo alguns meses depois. Aí fiquei um tempo fora do mercado, pelo menos no mercado formal de trabalho, até que consegui arranjar uma colocação nova, só que numa área que não tinha nada a ver comigo. O Oscar não tinha mudado nada. E conversou comigo assim, de um modo tão simpático. Aliás, até perguntou se eu estava com pressa e se eu não aceitava tomar um suco com ele, ali mesmo, na praça de alimentação. Assim a gente poderia conversar um pouco mais. Eu até estranhei,
Porque na época em que trabalhava para ele, não éramos assim tão próximos. Tínhamos uma relação de chefe subordinada. Ele, inclusive, sempre me tratou assim de um jeito bem sério. De todo modo, acabei aceitando. E olha como a gente conversou. Perguntei da empresa, do pessoal, de como andava o negócio. Ele quis saber também o que eu estava fazendo, onde estava trabalhando. E chegou a perguntar se eu não tinha me arrependido de ter saído de lá. Foi uma conversa boa. Até que no fim, ele perguntou para que lado da cidade eu estava indo. Falei que ia para o centro. E ele me ofereceu uma carona. Falou que ia passar ali perto da Praça Carlos Gomes. E eu naturalmente aceitei. E foi durante a carona que ele começou a falar de assuntos assim, mais pessoais. Quis saber, por exemplo, se eu estava namorando ou se tinha me casado. Eu achei até graça. Me casado? Não, Oscar. Na verdade, nem namorado eu tenho. Ele ficou surpreso. Depois falou que também estava sozinho, tinha se separado não fazia muito tempo, o que também me deixou espantado. Eu lembro que na época em que eu trabalhava lá na empresa, a esposa dele estava esperando um filho. Eu até perguntei do menino e ele falou que o moleque já estava com 5 anos e era uma criança assim bem esperta. Me deu até vontade de perguntar o motivo, né, da separação, só que sei lá, fiquei com medo de parecer invasiva. Não perca, e acabei não é na perguntando. próxima sexta-feira, 11 da manhã, na íntegra, a emocionante história de Jennifer e Oscar em mais uma edição de A Força do Amor.